Doutor Delmanto, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Sakamoto, boa noite. Antes de lhe fazer a pergunta, eu queria fazer um registro do Guilherme Elias, nosso telespectador, que me parece pertinente e necessário. Ele diz: um lado positivo dessa história, olhando aqui para o Brasil, foi como a atual gestão da presidência da República age para resgatar os brasileiros. E acho que é preciso, embora seja uma obrigação de Estado, registrar aí a agilidade da Força Aérea e do governo para trazer os brasileiros. Sakamoto, a diplomacia mundial vai conseguir algum avanço diante da clara estratégia israelense de sufocar Gaza? Olha, por enquanto está difícil, Rodrigo, porque o que acontece é o seguinte: o Israel resolveu responder aos atos terroristas do Hamas criando uma crise humanitária. Fazendo terrorismo de Estado na prática. O que eles estão fazendo? Ele cercou, impede que entre medicamentos, água, comida, energia elétrica, eletricidade, todos os produtos de sobrevivência em Gaza. Gaza, na prática, tá uma prisão a céu aberto, e com isso, ele está provocando o quê? Está provocando fome, está provocando dor, está provocando muita tragédia dentro de Gaza. Eu conversei com diretores de hospital lá em Gaza, essa semana, que falaram que os hospitais já estão entrando em colapso devido à falta de insumos. Por que isso? Exatamente para pressionar o grupo Hamas a poder devolver os reféns. Só que o Hamas não vai fazer isso. O Hamas não vai fazer isso dessa forma, E o que acontece com isso é que você acaba tendo apenas dor e sofrimento, Eu conversei com o Mustafa Barghouti, que também é da Iniciativa Palestina, e também é crítico ao Hamas, E crítico a Israel, e ele falou o seguinte: olha, na prática, o que Israel está fazendo é estar aplicando uma punição coletiva a toda uma faixa de Gaza por conta dos atos terroristas do Hamas. Seria muito semelhante aqui no Brasil, a coisa que a gente vê de vez em quando tem a morte de um policial e a polícia chega e faz uma chacina policial a uma comunidade inteira para responder a essa morte. Então, vai precisar de muita argumentação, Rodrigo, vai precisar de muita discussão, muito debate, vai precisar conversar com o Egito, porque realmente abrir caminho de passagem vai gerar fluxo de refugiados, porque aquilo virou uma bomba relógio, prestes a explodir. Então, vai precisar de muita articulação, inclusive de Israel, para Israel, pelo menos, se não for deixar passar refugiado, que deixe entrar insumos básicos. Agora, doutor Delmanto, para lhe fazer a pergunta, eu também vou recorrer a um telespectador, o Robin Guedes, que diz: judeus e palestinos teriam que definir os limites das nações e acabar de uma vez com esse ciclo de gerações de ódio sem fim. Me parece que não há possibilidade de paz sem que passe pela criação ou pela existência de dois estados, O problema aqui é o Hamas. O Hamas são terroristas e eles não têm só 150 reféns que foram abduzidos de Israel. Hamas hoje tem mais de 2 milhões de reféns. A verdade é que o povo de Gaza é refém também do Hamas, que os utiliza como escudos humanos. Então, tem os celeiros de mísseis embaixo de hospital, se vocês duvidam. Tem celeiro de míssil embaixo de prédio, embaixo de escola. Então, são 2 milhões de reféns do Hamas. E Israel está lutando pela sua existência. Porque se Israel não tem uma resposta forte, não estou dizendo, vamos questionar esses limites depois, isso pode levar a outros ataques, como já teve no passado, como o do Hezbollah. Então, Israel, na minha visão, caiu numa armadilha plantada por esses terroristas, com esses reféns todos. Por quê? Foi uma provocação brutal, essas questões das crianças, não importa se degoladas ou não, são crianças carbonizadas, mortas, pessoas, a chacina toda ocorrida na rave e etc. Mas a brutalidade é justamente para provocar uma reação quanto mais brutal, porque o terrorismo, o caos, é o melhor que existe. O Hamas não tem nada a perder, Israel tem a perder, que tem uma história de tradição de democracia ali no Oriente Médio. Israel de respeito às mulheres. Israel tem muito a perder, porque se exagerar na resposta, como o Sakamoto falou, vai começar a ser criticado internacionalmente. Questão de punição coletiva, outras questões, de efeitos colaterais por esses bombardeios. É óbvio que não existe cirurgia. Eles estão atingindo civis. Quando começar a morrer palestino, senhora, criança, milhares e milhares de palestinos, talvez até os reféns estejam morrendo nesses bombardeios. A gente não sabe se os reféns também, os 150, alguns já não morreram nesses bombardeios. Então, Israel está numa armadilha. E se ela entrar por terra, isso vai ser um grande desafio, porque vão ser trucidados, porque aquilo é uma arapuca.
E aí poderá entrar o Irã no meio disto. O Irã, para mim, é o grande vitorioso nisso. Por quê? Agora, falar em paz com o Hamas, a missão do Hamas é matar os judeus. Então, o Hamas não se identifica com a Palestina, com o povo palestino. E essa é a grande armadilha que nós estamos vivenciando, terrível. Agora, suprimento, só para completar, poderia entrar pelo Egito. Por que não entra alimento, água, remédios também pela fronteira do Egito? E tem um mar, o Mediterrâneo. Então, uma situação dramática. Agora, uma coisa é certa, tem que cessar os bombardeios o quanto antes. Esses bombardeios têm que cessar.